a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente. Te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Bora para a palavra de Deus, em nome de Jesus. Ó, deixa eu te falar, já consagrou o seu dia na presença do Senhor? Já falou com Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus? Não, tá dormindo? Acorda, vai falar com Jesus, fala com Ele. Consagra o seu dia, entrega tudo nas mãos dele. Irmão, quando a gente entrega tudo nas mãos dele, ele está cuidando da nossa vida, está cuidando de cada situação. Quando a gente não entrega, ele está cuidando? Claro, ele é o nosso pai. Mas eu tenho certeza da vitória porque ele está cuidando de cada situação em nome de Jesus. Olha só, presta bem atenção. Vamos ler hoje aqui, texto base, Hebreus 12, 1, 2 e 3. Aí, próximo texto, Mateus 14, 25 em diante, tá bom? Vamos começar do Mateus, tá? Depois a gente vai lá pro Hebreus. Mas o Hebreus é olhando para Jesus, olha para Jesus. Você só vai conseguir vencer, só vai ter bom resultado olhando para Jesus, tá? Tem que olhar para Jesus. Bora lá? Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles. Andando por sobre o mar. Presta bem atenção, lá para 3 horas da manhã, nessa base aí, né? 3, 4 horas da manhã, né? A quarta vigília da noite. Então, nessa base aí. Irmão, presta bem atenção. Primeira parte da história aqui. Jesus está vindo ao seu encontro, você não sabe se é fantasma, você não sabe se é de Deus, se é um fantasma, se é uma coisa do diabo, né? O fantasma é um espírito maligno, né? Fantasma é espírito maligno. Não tem essa, né? Então vamos lá. Aí você não sabe. Será que é um fantasma? Será que é coisa de Deus? Tô sentindo. Irmão, presta atenção. Quando os discípulos viram andando sobre as águas, ficaram atemorizados, exclamaram: é um fantasma, e gritaram de medo. E gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Você vai saber que é a presença de Deus. O Espírito Santo vai comunicar conosco. Tá numa situação, tá vendo desafio, tá vendo luta, problema, tem um monte de coisa errada. Será que isso aqui é o que? Deus? Começou a ficar com medo. Será que é um espírito maligno? Irmão, clama a presença de Deus aí, em nome de Jesus. Clama pela presença do Senhor, em nome de Jesus, que ele vem e vai falar: ó, sou eu, não tem mais. Deus vai se comunicar e eu vou entender que é ele que está nessa situação, que não é demônio, não é desafio da vida, é desafio da vida. Mas não tem demônio, não. Ah, mas percebeu que lá tem uma situação contrária? Então clama em nome de Jesus. Clama a presença dele em nome de Jesus, que ele venha ao nosso encontro, cuida da nossa vida em nome de Jesus. Olha só. Mas, imediatamente, deixa eu te falar, você vai saber se é ele. O imediato vai acontecer na nossa vida e nós não vamos ter medo, porque ele está cuidando da nossa vida. O imediato do Senhor acontece na nossa vida. Então, deixa eu te falar, em nome de Jesus, fica com medo, não. Não apavora diante de cada situação, não. Toma posse daquilo que ele tem para a tua vida, em nome de Jesus. Receba o cuidado dele imediatamente. Vamos de novo que a gente vai ver essa palavra mais uma vez. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Presta bem atenção. Quem é o Pedro? Quem era o Pedro? Era o Simão. Irmão, o que o Simão era? Era pescador, não era? O que ele fazia? Tava toda hora na água, toda hora com barco, pulava na água, né? Um pescador. Não vai ter um pescador que não sabe nadar, né? Quem não sabe nadar é eu e você. Às vezes você sabe, a gente mexe numa piscina ali, né? E olha lá. Irmão, presta bem atenção. Então vamos lá, já entendeu o contexto? Então Jesus respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Querido, deixa eu te dizer uma coisa.
Deus nos chama para uma nova fase. Mas eu preciso, nessa nova fase, andar na direção de Jesus, certo? Então, através do poder de Deus, o que aconteceu? Pedro foi andando sobre as águas. Ó, veja bem, foi em direção de Jesus. Então, tá indo na direção de Jesus. Agora, veja bem. Todavia, reparando. Irmão, para de reparar em nome de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Não entra na. Se você reparar na força do vento, você vai. Eu vou cair, você vai cair, nós vamos afundar. Irmão, para de reparar na força do vento. Tem demônio, tem Satanás, tem espírito maligno que luta contra a nossa vida. Mas eu preciso entender que Deus é conosco e eu estou indo na direção de Jesus. No meio do caminho vai ter vento forte, vai ter tempestade. Então, deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus, não entra nessa onda, não. Não entra na onda do Satanás, do inferno, não. Por quê? Porque se eu começar a reparar na força do vento, eu vou me afundar, porque sabe o que é? Você tem que entender. Você tem que entender que o diabo, o Satanás, o inimigo da nossa alma, ele quer armar um cenário, uma peça. Sabe o que é um cenário? O que é uma peça? É uma coisa que não é verdade, mas né, a pessoa ilustra ali alguma coisa. O diabo quer ilustrar coisa que não tem. Até mesmo pode ter ataque do maligno, mas eu preciso manter o meu olhar em Jesus para que eu possa vencer. O que aconteceu? Por que ele afundou? Reparou a força do vento. Para de reparar a força do vento. Irmão, vai ter vento, vai ter tempestade. O que a gente leu ontem? A gente não leu ontem que se as palavras estiverem em nós, nós estivermos em Jesus e as palavras dele estiverem em nós vamos pedir o que quiser e vai acontecer? Que ele falou também que no mundo a gente ia ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nele nós vamos ter paz. Olha para Jesus, para de olhar para outras coisas, para de olhar para a força do seu braço, para de olhar para a sua habilidade. Esse homem aqui era pescador. O que aconteceu com ele? Começou a afundar, nem boiar ele conseguiu. Ele não conseguiu nem boiar. Sabe por quê? Porque era uma opressão maligna que estava acontecendo ali naquela situação. Era uma opressão das trevas. O que eu preciso fazer? Manter o meu olhar em Jesus. Tem um desafio para você vencer, não tem? O que você vai pensar? Você vai pensar que aquele gigante é grande? Não, você vai pensar que Deus é contigo e você está com a solução, que é Cristo, que é o nosso Senhor. Então, olha para Jesus, querido. Para de olhar para o vento, para a tempestade. Se eu, por um acaso, ficar olhando para o vento, tem hora que você não consegue orar, tem hora que você não consegue falar, você começa a dar glória, começa a dar glória a Deus, glória, 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 aleluia, vai, parece que é doido, é mesmo, seja doido, mas começa a olhar para Jesus, glória, 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 aleluia, e começa a falar que você vai ter vitória em nome de Jesus. Eu não preciso ficar olhando para outra situação. É verdade? É verdade. Tá tendo opressão, tá tendo vento, tá tendo situação contrária. Continua olhando para Jesus. Se você e eu, nós nos mantermos olhando para Jesus, nós vamos ter vitória em nome de Jesus. Continua aqui no versículo 31. Ele clamou porque começou a afundar, clama para Jesus. Se ele te capacitou para andar sobre as águas, para viver o sobrenatural, continua vivendo o sobrenatural de Deus. Em nome de Jesus, o que aconteceu? Jesus estendeu imediatamente a mão e segurou-o. E disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Olha que coisa! Depois que entrou no barco, ficou tudo calminho. Irmão, em nome de Jesus, presta bem atenção, tem desafio, tem luta que quer nos desconcentrar, mas deixa eu te falar uma coisa, fica olhando para Jesus, não se distrai com nada, não.
Não se distraia com a força do seu braço. Não se distraia com as atitudes e situações que estão te cercando. Em nome de Jesus, o que eu vou fazer? Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados, Hebreus 12, 1, texto base. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, presta atenção, tem um monte de gente de testemunha. Desembaracemos de tudo que nos atrapalha. Sai fora do que está te atrapalhando. E ainda mais, e do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Vai para onde? Corre a corrida que Deus te propôs. Não foge dessa corrida, não. Que Deus é fiel para te dar vitória. Não foge dessa situação, não. Que Deus é fiel para te garantir em nome de Jesus. Você vai correr agora? Vai abandonar o barco? Não abandona não, em nome de Jesus. Viva a manifestação de Deus. Presta bem atenção aqui comigo. Olhando a corrida que nos está proposta. Corre a corrida que te propôs Deus. É a sua casa, é a sua família, é o seu emprego, é a sua vida conjugal. Corre a corrida que te está proposta em nome de Jesus, que Deus é contigo. Como que eu vou fazer isso? Olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo, da alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Refletir profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. Meu irmão, olha para Jesus, sabe o que ele sentou à direita de Deus, é filho de Deus, Deus sentou à direita do Senhor, mas porque ele não voltou para trás. Você lembra aquele dia lá no Getsemane, o que ele falou? Senhor, afasta de mim esse cálice, não quero passar por isso não. Não cumpra a minha vontade, não, cumpra a sua. Por quê? Ele estava como homem, Deus como homem. Presta bem atenção em nome de Jesus, olha para Jesus, que você já venceu. Sabe por quê? Porque quando eu olho para mim, eu falo assim, Deus, como pode um ser humano como eu vou falar de mim agora, estou falando com você. Aí você fala assim, filho, não é por você que está vencendo, não, é por mim. Continua olhando para mim, mas tem umas arestas aqui, Jesus, em mim que precisa ser aparada. Filho, eu vou aparar pela palavra, guarda a palavra aí, que você vai ter força, em nome de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, continua, olha para Jesus, corre a corrida que te está proposta, que Deus é fiel para nos dar a vitória, e bora orar em nome de Jesus. Deus querido e amado, Deus maravilhoso, papai. Eu peço a Ti nesta hora, com o Teu poder e a Tua graça, com a Tua unção, Senhor, e a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Vem operando, vem fortalecendo a nossa vida nesta hora. Jesus, quebra toda a opressão maligna, toda a influência das trevas, toda a obra de Satanás, toda situação contrária seja aniquilada, Senhor. Oh, meu Deus, quantas vezes nós nos distraímos, meu Deus, olhando para outras situações, mas nos guarda, Deus, fixamente olhando para Ti. E eu peço a Ti, Senhor, te louvo por essa mensagem, porque, Deus, imediatamente o Senhor nos socorre, imediatamente o Senhor diz que é o Senhor que está vindo na nossa direção. Oh, Senhor, obrigado pelo Teu imediato na nossa vida, pela Tua graça e a Tua misericórdia. Senhor, eu peço a Ti, visita a vida do meu irmão, da minha irmã nesta hora, cobre com o Teu poder e a Tua graça e estende as Tuas mãos com a Tua unção e a Tua misericórdia, muda os tempos e as horas e opera com o Teu poder e a Tua graça em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe. Eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.